Só dentro da prisão eu li mais de 6 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho todas elas guardadas. Quando eu fui ver, irmãos, eu não estava mais usando droga. Quando eu fui ver, eu já estava gravando capítulos, versículos, histórias, eu já estava conseguindo me identificar geograficamente na Bíblia. A minha maior pretensão em ler a Bíblia, irmãos, não era ser quem eu sou hoje. Um pastor que cuida de famílias, né, com obras sociais, que é uma voz onde a gente está inserido. Mas a minha pretensão era só simplesmente ser liberto das drogas. Eu só queria me libertar das drogas, sabe? Eu só queria ter a minha família de volta. Eu só queria sair daquele mundo que eu vivia. E aquele primeiro amor, e aí pregando a palavra e tal. E eu pedi lá pro responsável da penitenciária para mim fazer um culto lá dentro, né? Mas antes disso, né, a gente orou bastante, jejuamos e tal. E ele falou assim para mim: como é que eu não vou deixar tu pregar a palavra, sendo que eu já li a Bíblia toda e eu conheço Deus, eu não tenho como não deixar. Ela teve uma overdose e ela ficou ali, naquela função ali, babando e coisa, e daqui a pouco ela morreu literalmente. E eu fui lá nessa prateleira, peguei esse óleo, e as pessoas já tudo chorando ali, já desistiram de acudir ela ali, tava só esperando a guarda vir, né, para poder levá-la para enfermaria, enfim. E eu peguei esse óleo, botei na mão, na cabeça dele assim, comecei a orar. E eu me lembro que eu comecei a repreender o espírito de morte, comecei a falar forte com Deus ali e declarar a palavra sobre a vida dele. Irmãos, para honra e glória de Jesus, este homem deu um berro, mas um berro muito alto. E aquela cor voltou como se tivesse ligado ele na tomada de novo. E as pessoas só quando viram que ele voltou assim, eles começaram a falar assim: irmão Felipe, continua orando, continua orando, continua orando, continua orando, chorando, gritando. E para honra e glória de Jesus, ele ressuscitou, ele não morreu. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético, esse podcast que tem transformado vidas e certamente hoje não será diferente. Nós temos uma história impactante, você precisa assistir e desde já compartilhe, comente, deixe o seu like aqui, o seu joinha e o mais importante, se inscreva no nosso canal para ele crescer, para ele ir avançando a este país e a este mundo afora. Amém. E você que nos acompanha, você que está vendo pela primeira vez, nós sorteamos livros, porque cremos que livros transformam vidas. Dia 27 de setembro, nós vamos estar sorteando lá no nosso Instagram, @som.profético, o livro Até Que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. O que você precisa para concorrer? Se inscrever no nosso canal do YouTube e colocar um comentário aqui embaixo fixado, eu quero, a gente vai colocar o seu nome na lista para o sorteio. E também, quero aqui também falar do livro que Deus me deu a graça de escrever, Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito. A gente vai deixar aqui embaixo a descrição do livro. Gesiel Mota. Glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais esse episódio especial do Som Profético. Minha alegria de ter você aqui conosco mais essa segunda-feira. E hoje nós estamos aqui com o pastor Felipe, eu coloquei aqui para mim não errar aqui, do Mevan Balneário Rincão. Pastor Felipe, seja muito bem-vindo. Amém, glória a Deus, muito obrigado, Gesiel, muito obrigado, Romário. É um prazer, né, poder estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem entregado para nós, e vamos deixar o Senhor fazer as coisas acontecerem nesta noite aqui, eu creio nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu não tenho dúvidas que esse episódio vai ser extraordinário. Queridos, a gente estava conversando aqui nos bastidores e o pastor Felipe comentou um pouco da história dele, né, de todo a sua trajetória até aqui.
Hoje o pastor Felipe, ele é o pastor do Mevan Balneário Rincão, mas ele contando a história, toda a trajetória, eu nunca imaginaria que você passou por tantas coisas, mas foi muitas coisas mesmo, mas eu posso ver o agir de Deus de uma forma muito poderosa. É um Deus tão misericordioso, um Deus que não importa aonde a pessoa está, Deus está disponível a estar ali para resgatar essa pessoa. Então eu quero pedir para você, se você de fato deseja ouvir a voz de Deus e ser edificado por essa história, fica até o final. Fica até o final. Às vezes a gente assiste ali séries e passa a noite assistindo filmes, séries, né? Esse episódio aqui, eu não tenho dúvidas, Deus vai edificar a sua vida, amém? E se Deus falar com você, eu quero pedir para você colocar aqui nos comentários o que Deus falou com você, amém? Pastor Felipe, queria deixar você muito à vontade para você contar a sua história. Eu só tenho apenas 2 perguntas aqui, porque eu sei que ao longo dessa conversa vai gerar mais perguntas, mas eu quero deixar você bem à vontade para você contar a sua trajetória, como que o Felipe chegou até aqui, sendo hoje um pastor, mas passou por um caminho bem longo, né? Amém. Então, a gente sempre ouve também falar que Deus, ele tem uma voz chamando o ser humano para o ser humano fluir naquilo que ele já tem preparado para a gente, né? Só que muitas das vezes a gente não está escutando essa voz do Senhor. Então, por muitos anos, eu não escutei essa voz me chamando, né? Apocalipse vai falar sobre isso, né? Eis que estou à porta e bato, né? E aquele que ouvir a minha voz, né, e abrir a porta do seu coração, então eu entrarei e cearei com ele e comigo. Então, o primeiro passo é a gente ouvir a voz do Senhor. E muitas pessoas hoje, elas estão perdidas porque elas não ouviram a voz do Senhor, né? Então, esse chamado, essa voz, eu fui conhecer ela a partir do momento de dor, a partir do momento de sofrimento, né? Então, a minha história, realmente, assim, ela foi uma história bem complicada em questão de sofrimento e dor, porque eu perdi meu pai e eu tinha 12 anos de idade, né? Então, ali já veio uma deficiência, digamos assim, da paternidade, né? Que ao longo do tempo eu fui sendo curado a partir do momento que eu reconheci a voz do Senhor e eu comecei a me colocar na posição realmente de filho. Deus, ele me resgatou a minha identidade, sabe, Romário? E a partir daquela identidade eu consegui entender que realmente eu era filho e também ali já estabilizou a minha paternidade também. Então, lá no começo, eu era mal resolvido com isso. Então, Gesiel, foi bem complicado assim. Então, lá ali na minha juventude, a minha adolescência, né, a gente ser criado sem um pai, foi bem difícil. A minha mãe tentou fazer de tudo para mim não sair dos padrões de costume familiar, né? Como eu costumo falar, a gente tem que ter um caráter, um bom caráter, né? Que é diferente do caráter refinado em Cristo, né? Mas a luta familiar é para a gente ter um bom caráter e, na realidade, eu comecei a fugir desse bom caráter, né? Onde eu fui experimentar as drogas, né? Onde eu fui me envolver com a criminalidade muito cedo. E isso aí me levou para um caminho totalmente contrário da vontade do Senhor. Então ali já começou a Deus tentar me resgatar desse caminho, mas eu não ouvi a voz. Então foi um processo bem dolorido, sabe? Então foi 10 anos praticamente envolvido com o crime, aonde que aconteceu algo bem difícil na minha vida, por eu não ouvir essa voz de Deus me chamando, né? Minha mãe, ela começou a servir a Deus, começou a me chamar para dentro da igreja, me chamar para caminhar aquilo e provar aquilo que ela estava provando, né? Só que eu não quis, eu me fechei. E eu quis curtir o meu momento da minha vida. Não dei atenção à voz de Deus me chamando, não dei crédito àquilo que a minha mãe estava pedindo, né? E me encaminhando como uma mãe
faz com um filho, como um pai faz com um filho. E ali eu já comecei a desonrar, que a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra. Então eu comecei a desonrar a minha mãe e aconteceu que eu fui preso, né? Eu fui preso e quando eu fui preso por tráfico de drogas, dentro da prisão eu, em vez de parar, né, de traficar e de eu me voltar realmente para o Senhor, eu continuei ainda, né, envolvido nesse tráfico de droga. E agora de uma maneira mais abrangente, né, com mais raiz, mais profundidade nisso. Isso aí piorou, né, e eu acabei sendo expulso de dentro desse presídio onde eu estava, né, e aí eu fui para uma penitenciária de alta segurança máxima, e aí lá era outro tratamento, era bem diferente desse onde eu estava. Lá era 21 horas fechado e 3 horas de pátio, né? Tinha tempo que era 2, 3 vezes na semana só, a saída para pátio, para banho de sol, que eles chamam, né? Só que assim, gente, foi nessa dor que houve um corte espiritual na minha vida. Foi nessa dor, nesse processo, sabe? Que a gente ouve falar, né, que Deus ele te chama pelo amor, né? Mas se não for pelo amor, vai ser pela dor. Então eu acredito que no meu caso, teve que ser dessa forma. E Deus trabalha com cada um da sua maneira. Mas no meu caso, ele teve que me espremer, ele teve que me moer realmente para mim poder me voltar para ele e eu poder entender essas coisas que tinha no coração de Deus, né, pelo qual eu não sabia. Então, foi um processo bem doloroso, gente. E eu fui para lá e eu fiquei, assim, a soma de toda a minha condenação, se fosse somar, passava de 42 anos de prisão. No Brasil, a gente sabe que tem a lei dos 30, então eu poderia ficar no máximo 30 anos preso, né? Mas para honra e glória de Jesus, o Senhor ele começou a falar muito forte ao meu coração e diferente da outra vez, Romário, eu agora comecei a ouvir ele. Eu comecei a entender que realmente não era aquilo que eu estava vivendo, que era o que o Senhor tinha para mim. Né? Eu sou casado desde 2003, hoje tenho 22 anos de casado, tenho 4 filhos, né? E eu vi que não, eu estava destruindo a minha família, destruindo a minha mãe, meus filhos. E isso aí, né, era uma coisa que estava me matando, assim, internamente falando. E quando eu fui transferido para essa outra prisão, foi lá onde caiu a ficha realmente, né? O Senhor veio com uma graça sobre a minha vida, que já estava disponível e está sempre disponível para todos nós, né? O problema é que a gente às vezes está cego espiritualmente, né? E aí acontece que eu comecei a ouvir o Senhor e eu me lembro como se fosse hoje que eu mandei pedir para minha mãe que ela ia fazer visita para mim lá de 2 em 2 meses, ela morava muito longe e tal, né? E eu pedi para ela levar uma Bíblia. Ô, glória. E aonde que tudo veio a acontecer a partir dos fundamentos bíblicos que eu comecei a ler, comecei a entender. Então tem sempre um versículo na nossa vida que marca, né? É verdade. Para mim, Gesiel, Romário e a todos aqueles que estão nos assistindo, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Quando eu passei a conhecer a verdade, que não é só letras, mas é o próprio Jesus que é a verdade. Quando eu comecei a me relacionar com ele, a conhecer aquilo que ele tinha projetado, aquilo que ele queria para as nossas vidas, né? O plano redentivo do Senhor foi algo que foi me libertando. E quando eu falo libertação, não foi só para me libertar das drogas, não foi só para me libertar do crime, mas foi uma libertação por completo, sabe? Uma libertação onde que Satanás, o inimigo, ele está te aprisionando, né? Para que tu não flua, para que tu não desenvolva, para que tu não tenha paternidade estabelecida, para que tu não tenha identidade, para que tu não tenha um propósito claro, preciso, conciso, né? Então, Satanás ele tem feito isso, né? Desde do início de todas as coisas, roubando o ser humano do propósito. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Foi isso que ele tem tentado fazer, né? Todos os dias no mundo, é tirar o ser humano do propósito, né? Então,
lá dentro eu consegui, né, para honra e glória de Jesus, ouvir a voz do Senhor, e ali começou então um processo de transformação na minha vida. Eu até já vou começar então a pergunta, e você falou um ponto que é muito interessante, pastor Felipe. Tem aquela frase, né, que a gente fala, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas se a gente for avaliar mesmo, até quem vem pela dor é uma prova de amor da parte de Deus, né? Porque Deus, sendo Pai, ele permite que a gente venha sofrer para aprender, Sim. ou para se render, que foi no seu caso, né? Como que foi a sua conversão dentro do presídio de segurança máxima? Como é que Jesus entrou lá dentro? Então, Gisel, falando, para a gente não perder a linha de raciocínio, como tu falaste ali, que a dor, ela vai te ensinando, né, e te instruindo, na realidade, era algo que no início eu não tinha total dimensão disso. Hoje, a gente conhecendo um pouco mais a palavra, a gente vê que isso é uma pedagogia do Senhor. Ele fez isso com o próprio Jesus, com o próprio Filho. Foi pela dor, né? E ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou de todas as coisas. Ele sofreu, né, a morte de cruz. Então, quer dizer, ele teve que ser obediente até o final, renunciando, e aquilo ali causou dor, né? Então, assim, a gente vê que é do esmagar das uvas que vem os bons vinhos, é dos esmagar das azeitonas que é produzido o azeite. Então, essa pedagogia do Senhor de nos espremer, ela é válida, ela é poderosa demais. Será que é por isso que nós temos que carregar o fardo? Eu Para acredito, extrair aquilo que tem aqui dentro, né? eu acredito que o Senhor, ele faz isso com a gente, sim. Ele vai te espremendo para poder a gente extrair de nós, né, a essência de Cristo que está dentro de nós. Né? A essência de Cristo dentro de nós. Então, o bom perfume de Cristo, ele vai ser exalado nessa maneira, né? Hoje em dia, a gente com vida plena, né, com Deus, é assim que Deus faz. Antigamente, como não tinha a dimensão de quem era realmente Deus, como Jó só conhecia de ouvir falar, né? Mas ele vai te espremendo para te botar nesse lugar de entendimento, de consciência pelo Evangelho. Então, o meu processo, Gesiel, como tu perguntaste de conversão, ele se deu desse fato. E veja bem, né, que isso é bom assim ficar registrado. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu não foi da água pro vinho no momento que eu peguei a Bíblia para ler. Eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia quase nada. Eu tinha uma dificuldade muito grande de gravar capítulos e versículos, porque eu usei droga por bastante tempo. Então, eu creio que deve ter afetado com certeza alguma coisa no cérebro da gente, né? Memória, né? E aí acontecia que eu não gravava capítulos e versículos, e eu estava me familiarizando com a palavra, então eu lia muita coisa, esquecia, tinha que ler de novo. Mas assim, esse é o Evangelho, porque o Evangelho é um poder sobrenatural que nós não conseguimos ter dimensão para poder explicar, né? E eu comecei a ler Bíblia, irmãos, usando droga. E hoje a gente vê as pessoas às vezes dando desculpa: não, eu não vou na igreja porque eu ainda estou fazendo isso. Não, eu não vou ainda ler, ou porque eu ainda estou errado. Ei, a Bíblia diz que a gente tem que ir como a gente está. Aleluia. Depois a gente não pode permanecer. Mas eu fui usando droga e por isso fui apontado, né? Pessoas se levantaram para falar muitas coisas para mim. Pô, mas tu está usando droga, lendo Bíblia, né? Daí eu falei: tá, mas o que é melhor? Eu tá usando droga, mas ler Bíblia para mim ser liberto, porque eu não tô concordando com essa vida que eu levo, ou você que continua usando droga e não lê, tipo assim, que não quer se libertar, né? Eu falei: não, eu vou continuar, mas aquilo ali ficava me martelando na minha mente. O inimigo, o acusador, né, ele vinha, né? E eu pensava: não, eu vou continuar, porque eu sei que uma hora, em nome de Jesus, o Senhor vai me transformar. É porque a verdade é viva, né? Ela vai andando ali dentro, vai fazendo uma obra no teu coração, até que Exato, né? E isso a Bíblia vai dizer que a palavra, ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir, né, a junta e a medula, e ela tem a intenção, ela consegue discernir a intenção do coração do homem. Então essa verdade, como você falou, Romário, ela vai entrando de uma forma tão sutil, mas tão poderosa, que ninguém consegue explicar.
Quem olhava de fora não tinha a noção de o que ia acontecer, a não ser que tu é conhecedor da palavra, né? Então, por isso que hoje a gente tem esses olhos voltados, né, para talvez a sociedade ou para aqueles na sociedade que às vezes são rejeitados, as pessoas que às vezes as pessoas estão dizendo, isso aí não tem mais como, isso aí não tem mais jeito. Não, a gente sabe que tem, porque a gente não está contando uma história que a gente leu num livro simples. A gente está contando uma história que a gente leu na palavra poderosa de Deus e que a gente viveu. Então é diferente, porque a gente começa a ter experiência com a palavra, agora não precisa mais ninguém te contar. As tuas próprias experiências vão te levar a uma convicção plena na tua mente que aquilo ali é verdade. Então, esse processo foi bem complicado no início, porque eu tive que ter muita força de vontade também, né? Deus, ele faz a parte dele, com certeza, absoluta. Mas nós como seres humanos, nós temos que abrir a porta do coração. Ele está falando, ele está batendo, mas a gente tem que tomar atitude, a gente tem que dar o primeiro passo. E foi assim que começou. Eu dei o primeiro passo, comecei a ler Bíblia. Eu me lembro que eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, e eu me apaixonei de uma tal forma, Romário, que eu falei, não, eu quero conhecer mais. E eu fui lá para Gênesis, Jaziel, e acabei em Apocalipse. Em 6 meses a leitura. Eu tenho todas as Bíblias que eu li, só dentro da prisão eu li mais de 6 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho todas elas guardadas. Né? Hoje a gente abençoa algumas pessoas com Bíblia e tal, mas aquelas que fez parte lá da minha trajetória e a gente vai guardando ali, né? Assim como eu tenho um propósito de uma vez por ano trocar de Bíblia e ler outra Bíblia, né? De ler ela toda durante um ano. Então a gente começou assim, com a palavra, com a leitura da palavra. E essa palavra ela foi entrando e ela foi transformando a minha vida, e é um processo, né? Quando eu fui ver, irmãos, eu não estava mais usando droga. Quando eu fui ver, eu já estava gravando capítulos, versículos, histórias, eu já estava conseguindo me identificar geograficamente na Bíblia, e Deus fez uma metanoia, Romanos 12, uma mudança de mentalidade, que nem eu, com palavras, consigo explicar para os irmãos. Eu sei que Deus, ele tem esse poder de fazer essa transformação. E foi assim que foi esse processo. Foi dolorido, apesar desses milagres que a gente sabe que o Senhor faz na nossa vida. A minha realidade é que eu tinha que ficar 30 anos preso. Essa é a minha realidade, porque as somas dessas condenações, elas me garantiam aquilo ali. Mas um dia eu ouvi uma voz no meu espírito. E essa voz era de Deus e era assim, ó: a última palavra é a minha. Aleluia. E eu fiquei, poxa, eu sei, Senhor, que a última palavra é a tua, mas onde é que isso quer chegar? E naquela época ali, nessa ocasião, eu estava com algumas preocupações em relação a esse tempo, né? Mas a minha maior pretensão em ler a Bíblia, irmãos, não era ser quem eu sou hoje. Um pastor que cuida de famílias, né, com obras sociais, que é uma voz onde a gente está inserido. Mas a minha pretensão era só simplesmente ser liberto das drogas. Eu só queria me libertar das drogas, sabe? Eu só queria ter a minha família de volta. Eu só queria sair daquele mundo que eu vivia. Era só isso. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele é infinitamente poderoso, né? Capaz de fazer muito mais além daquilo que tu pede ou que tu pensa em pedir. Então, foi muito gratificante, assim, o que o Senhor fez na minha vida. É uma gratidão eterna pelo Senhor, né? Tanto é quando veio esse convite, né, de vocês para vir aqui, né? Não tem como pensar, não, vamos embora, vamos para frente, porque é para isso que a gente foi chamado. Então a gente foi chamado para servir. Então a gente está aqui com gratidão, né? Que essa palavra, que esse testemunho de vida alcance outras famílias, alcance outras pessoas que talvez estão aprisionadas ainda e que não tem força e que talvez olhe para si e fique pensando, não, mas eu ainda estou fazendo isso errado. Eu ainda estou fazendo isso. Não, mas agora não é o meu momento. Não, o momento ele está sempre oportuno.
A gente precisa dar o primeiro passo, né? E assim, né, às vezes a gente vê essa história, Gesiel, a gente pensa assim, a história do Felipe, ele estava preso dentro de uma cadeia, de uma penitenciária, condenado, eu acho que essa é a palavra certa, né? Sim. E aí, às vezes pensa, poxa, mas o caso dele foi um caso porque a parte, ou, né? Mas tem muitas pessoas que estão dentro de casa, que estão mais presos até Sim. do que uma própria pessoa que realmente viveu essa palavra literal, né? Preso, não poder 24 horas preso, ele não podia sair, não podia fazer, né? Então, assim, a gente vê a necessidade das pessoas conhecerem essa verdade viva. Sim. Essa verdade que liberta, que transforma, porque realmente é um poder, e é gracioso ouvir isso de alguém que vai poder dizer assim, cara, não tem como explicar. Porque é uma transformação, né? Realmente é uma realidade, né? E aqui pegando o gancho aqui, continuando a história, tem uma história aí de um vídeo, como é que esse vídeo foi chegar na tua, lá dentro, lá, né? Pois é, aí que houve uma outra ruptura, né? Digamos assim, um corte, né? Que a gente entende que já era o Senhor preparando todas as coisas, né? Para chegar aonde que a gente está hoje, né? Com muita humildade, com os pés no chão e com muita gratidão ao Senhor. Eu estava lá preso já há uns 2 anos e chegou um rapaz que é aqui da cidade de vocês, de Blumenau. O nome dele é Roberto. De repente, pode ser que ele esteja assistindo aí, né? Ô Roberto, se estiver assistindo, Roberto, entre em contato com a gente aqui, deixa um comentário, manda um Instagram pra nós aí, pra gente, te agradecer aí pelo que tu fez, que ele vai contar agora aqui. Glória Você a que Deus. chegou até aqui, já deixa o seu like, já compartilhe, comente, que essa parte é muito poderosa. Continua aí. E então, aí eu perdi o contato dele no decorrer do caminho, né? Então, assim, o Roberto, ele chegou lá dentro e eu já estava ministrando a palavra lá, porque assim, quando Deus, ele, né, o novo convertido, eu pregava para as cadeiras, eu pregava para as paredes, eu queria pregar para todo mundo, apaixonado, né? E, inclusive, continuo sendo apaixonado até hoje, né? Para toda a eternidade, em nome de Jesus. E aquele primeiro amor, e aí pregando a palavra e tal, e eu pedi lá para o responsável da penitenciária para mim fazer um culto lá dentro, né? Mas antes disso, né, a gente orou bastante, jejuamos e tal. E ele falou assim para mim, como é que eu não vou deixar tu pregar a palavra, sendo que eu já li a Bíblia toda e eu conheço Deus, eu não tenho como não deixar. Então, cara, tu faz ali só 40 minutos e tu não vai me pregar sobre dízimo e oferta. Eu digo, não, é pregar a palavra. E outra, a estratégia que Deus me deu foi uma estratégia fiel. Eu falei, olha, eu não quero falar para ninguém largar as drogas, eu não quero falar para ninguém largar o crime, né? Eu não quero ir contra aquilo que você está fazendo aqui dentro, enfim, né? Respeitando o ambiente onde eu estava inserido. Sim. Mas mais do que respeitar o ambiente que eu estava inserido, era respeitar aquilo que o Senhor estava me chamando para fazer. Então eu falei, eu quero só espalhar o amor de Jesus pelo qual eu me apaixonei. E aí ele não pôde falar que não, né? E eu fiz isso com muita gratidão, com muita alegria. E no decorrer dessa caminhada, onde a gente começou a fazer os cultos lá dentro, foi um presente de Deus, né? Muitas coisas aconteceram, né? Muitos milagres a gente presenciou, né? Muitas almas foram transformadas, tocadas pelo poder do evangelho. Inclusive uma pessoa que morreu e ressuscitou através de uma oração que a gente fez. Meu Deus. Foi uma coisa maravilhosa, né? O que Deus fez lá dentro, muitas coisas. Não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que passaram lá, porque eu creio que foi um período, foi um tempo, onde que Deus veio com a palavra, sabe, violenta mesmo, e modificou muitas coisas que precisavam ser modificadas, e levou a palavra para muitas pessoas lá dentro que talvez não tinham esse entendimento, né? Tudo no sobrenatural, gente. E no meio dessa caminhada, chegou um rapaz chamado Roberto e me viu eu lá pregando e ganhando alma, e orando para um e orando para outro. E aí o que acontece? Ele falou assim para mim, poxa, cara, tu é parecido, tua história, ele sentou comigo, a gente conversou um pouquinho, tua história é parecida com um homem, cara, que tá lá na rua, lá pregando a palavra, bem doido também, cara, veio das drogas e veio do mundo do crime, o nome dele é Luiz Hermínio. Daí eu falei, poxa, cara, eu não conheço. Cara, ele é da Mevão, o nome da igreja dele é Mevão. Eu falei, poxa, eu não conheço. Não, eu vou pegar um telefone e vou te mostrar. E aí ele me mostrou o testemunho do Luiz Hermínio. Gente,
A partir dali, a minha vida não foi mais a mesma, né? Inclusive, eu já contei essa história pro pastor Luiz, né? Que hoje é meu pastor. Então, eu já contei essa história para ele e foi assim, tremendo o que Deus fez a partir disso. A gente sabe que o poder é todo de Deus, mas precisa de uma pessoa com o coração disposto, uma pessoa que esteja disposta e disponível, né? Para carregar essa verdade de Deus e expressar ela com pureza, com clareza e com fidelidade. E isso o pastor Luiz Hermínio e todos os pastores, né, da equipe apostólica, da equipe ministerial, né, do MEVAN, eles têm essa clareza, eles têm essa pureza e eles têm essa visão de Deus, né, que veio através ali do pastor Luiz. E isso é maravilhoso. Então, eu me conectei ao pastor Luiz através das redes sociais. Então, olha só, né, como isso também é profético, né? Nós estamos aqui, né, neste podcast chamado Som Profético, né? E eu acredito que tem algo poderoso para ser liberado através das redes sociais, onde que vocês estão fazendo com que essa palavra chegue, né, e alcance mais pessoas. Então, as redes sociais, mesmo sendo uma coisa proibida dentro da penitenciária, mas tinha, e eu consegui assistir isso ali. E eu assisti mais uma ministração, e mais outra, e fui indo, gente, e o negócio tomou uma proporção aqui dentro também imensurável e inexplicável. Só pra fazer uma pergunta, era vídeos do YouTube, assim, chegava Do YouTube. Daí tu ia Do vendo os YouTube. vídeos... Aí comecei a pesquisar ali, Luiz Hermínio, via o testemunho de vida, me identifiquei demais com aquilo ali, né? Porque eu também vim das drogas, vim do crime, né? E aí o cara falou, poxa, tem história parecida com a dele e tal. E eu comecei a me identificar com aquilo ali, foi algo sobrenatural. E eu comecei a ver outros pastores da MEVAN ministrando, e eu via que tinha um alinhamento, né? Vinha uma palavra assim. Eu falei, como que é isso, né? Como é que eles estão pregando tudo a mesma coisa? Eu não tinha o discernimento que era o Espírito Santo que estava ministrando sobre a plataforma, sobre os pastores, e eles estavam espalhando aquela mesma mensagem, né? Tendo o discernimento do tempo daquela palavra, daquela mensagem. Eu achava que tinha um grupo no WhatsApp, onde eles falavam, ó, vamos pregar esse mês aqui essa palavra, ou isso, ou aquilo, tinha um tema para ministrar nas igrejas, porque tu via ministração de 1 ano, de 6 meses, em São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, tu via que tinha um alinhamento muito reto com a palavra, com aquilo que estava sendo vivido, né? Então eu comecei a ver que tinha algo diferente, realmente ali, falando da plataforma MEVAN e do Luiz Hermínio. Então, eu comecei a botar no meu coração, olha, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, Gisele, vai ser procurar esse pastor e dar um abraço nele. Glória a Jesus. E falar, né, da importância, né, de ele carregar essa verdade de Deus e espalhar para o mundo todo. Mas ali, tu não sabia quando tu via esse vídeo, tu não tinha essa noção que seria 30, tu achava que seria 30 anos ali, tu não tinha essa noção de se isso iria ter chance de sair, não? Sim, não, ali, nessa começo que eu conheci o Luiz Hermínio, eu não estava nem preparado, era só 30 anos e deu. Eu fui começar a criar expectativa faltando 2 anos para fechar o 7, que eu fiquei 7 anos preso, né? Lá pelo 5º ano, 6º ano, que começou a cair, os processos diminuir, Deus começou a fazer, porque daí eu já estava 4 anos, né? 1 ano que eu fiquei preso, eu ainda não tinha me convertido verdadeiramente, né? Continuei fazendo coisa errada, fui expulso. Fui para o outro presídio, então no 2º ano de prisão que eu comecei verdadeiramente a pegar a Bíblia. A partir dali, então foram 6 anos buscando ao Senhor. 6 anos de intensidade. Então, assim, foi nesses 6 anos que o Senhor me converteu, né? Então, assim, ali pelo penúltimo ano, que eu comecei a ver uma clareza e uma possibilidade de eu sair, porque o Senhor começou a mexer dentro da justiça mesmo. Sim, dos processos mesmo, né? Dos processos, Romário. E foi algo sobrenatural. Eu acredito assim, ó, plenamente pela palavra, que todos os erros que eu cometi, né, e eu cumpri esses 7 anos, eu acredito que o Senhor, ele nos perdoa, mas tem as consequências. Tem as consequências. Isso é bíblico. Mas eu também acredito que o Senhor, ele redime, ele diminui as consequências. Eu acredito nisso. E eu acredito que foi isso que ele fez com a minha vida. Ele redimiu o tempo que eu ia ficar. Então, assim, foram 7 anos, gente. 7 anos é uma vida.
E é muito simbólico esse número, né? Pois é, verdade. Tava aqui pensando a mesma coisa, Muito. né, cara? Pra Verdade. falar a verdade, talvez a palavra simbólico não dá pra descrever, mas é muito profético, né? Profético. E até assim, né, não vamos entrar nesse mérito, né, mas teve um cara aí que foi parar num pasto 7 anos, não teve? Depois ele vem e reconhece, não, agora eu reconheço. Verdade, verdade. É uma história meio assim. É o número da perfeição de Deus, né? E foi nesse período ali que eu realmente, então, conheci o Senhor. E através do Roberto, né? Ele me mostrou ali, né? O Luiz Hermínio. E a partir dali, quando eu tô saindo, né? Eu já recebi uma notícia que eu tinha possibilidade de sair e tal. E a gente continuou orando. E aí, quando eu saí nos 7 anos, a primeira coisa que eu fiz, eu saí. Eu já tinha comunicado isso para minha mãe, para minha família. Eles já estavam assistindo as pregações na rua. E eu peguei a minha mãe e a gente foi para lá em Itajaí. A gente foi para Itajaí, eu me lembro, era uma quinta-feira, o pastor Luiz não estava, ele estava para os Estados Unidos, mas aí a diaconisa lá, que nos atendeu, ela falou que domingo ele chegaria. Daí minha mãe, tu quer ir embora, quer voltar outro dia? Eu falei, não, eu vou ficar. E fiquei, e aí domingo ele chegou. Aí cheguei na igreja e falei assim, não sei se ele vai ministrar por causa que chegou dos Estados Unidos, talvez cansado, não sei. Mas de repente ele vai. E aí ele ministrou. Só que eu pensei pra mim, poxa vida, tava nos Estados Unidos, cansado, chegou hoje, ele tinha chegado no domingo. Ministrou uma palavra, vai acabar a palavra, na hora do amém, ele vai sair pela porta dos fundos e já era. Que nada, o pastor Luiz é uma bênção. E ele tem um coraçãozão muito, sabe, generoso. Ele fica lá, ele bate foto, ele conversa. Ele realmente entendeu que ele veio para servir. E ele se sentou lá e conversou com um, com o outro. Eu fiquei na volta dele lá. Quando chegou no meu momento de falar, eu fui ali e falei o que eu falei para vocês, né? Falei para ele ali, em breves palavras, a minha história, onde que o evangelho me alcançou dentro da penitenciária através, né, da vida dele. E estava muito grato pela vida dele, por tudo aquilo que o Senhor estava construindo através da vida dele, da plataforma Evan. E a partir dali eu comecei a frequentar a Mevan, né? Eu já estava morando no Balneário Rincão, né? Que é uma cidade do litoral, bem próximo de Criciúma. E eu já estava morando lá. E a gente vinha, eu, minha mãe e a minha família, nós vínhamos nos cafés com pastores, né? Na realidade, de todo esse tempo, já tem aí 5 anos, se eu faltei uns 2 cafés com pastores, foi muito. Eu tenho isso comigo, sabe? Eu vou, todas as movimentações da Mevan eu vou, né? Mas principalmente os café com pastores eu não procuro não perder. Ali tem uma palavra de um alinhamento muito profético, uma visão apostólica e profética que é liberada pelo nosso pastor. E então eu comecei a frequentar a Mevan e assim foi. E como eu falei para vocês, eu só queria ser liberto das drogas. O Senhor fez isso, realinhou, reestruturou minha família, que estava toda perdida, né? Deus fez tudo o que tinha para fazer e começou a me transicionar para este chamado pastoral, pelo qual eu já pastoreava na cadeia, porém eu não tinha ali algo tão claro nessa questão ministerial, né, vocacional falando, né? Depois com o passar do tempo que eu fui tendo clareza sobre os 5 ministérios, a gente começou a caminhar sobre a visão, né, bíblica da Mevan e a gente começou a entender e descortinar muitas coisas. E aí começou a sair aquela veste da religiosidade, sabe? E a gente começou a entrar naquele entendimento ali das coisas que estão acontecendo, que o Senhor está fazendo, renovando a mente, né? Dia após dia. E aquilo ali me deu um boom, assim, sabe? Onde que eu comecei a entender realmente o evangelho de uma forma que eu nunca tinha, mesmo na cadeia lendo, né? Eu nunca tinha entendido dessa forma. E cada dia a gente entende mais, cada dia a gente está aprendendo mais, né? Eu estou vindo agora de um retiro, né? Que foram 4 dias mergulhados, né? Retiro de pastores da Mevan. 4 dias mergulhados na palavra e a gente tem uma certeza que cada dia o Senhor está ministrando mais e fazendo a gente conhecer um pouco mais para a gente expressar aquilo que ele está fazendo, né? Então, essa primeira conexão com o pastor Luiz Hermínio foi exatamente nesse ponto, quando eu saí na primeira semana. Gesiel, Romário, aqui é um ambiente profético, né? E no ambiente profético, as palavras elas viram sentenças, né? A gente tem aprendido isso com o Luiz Hermínio. Então, o pastor Luiz Hermínio, ele me abraçou nesse primeiro dia que eu vi ele. Ele começou a declarar algumas palavras proféticas sobre a minha vida, irmãos.
E isso está acontecendo nos dias de hoje, né? Meu Deus. Nós estamos aqui gravando esse podcast hoje, tem 2 semanas que eu fui convidado, né, a ser pastor da Mevan. Né? A gente foi convidado, eu e a minha família, para a gente... Já estamos aliançados, né? Há mais de 4 anos aliançados, caminhando pertinho, juntinho. Né? Deus me deu uma igreja que a gente abriu, nasceu essa igreja lá no Balneário Rincão, chamado Ministério Explosão de Fé. A gente caminhou com a igreja 3 anos e a gente transicionou agora, depois de aliançado, né? Transicionou para Mevan. Então, e essas palavras do Luiz Hermínio, elas estão se cumprindo nesses dias agora. Num raio ali de uns 3 meses para cá, as coisas estão assim, sabe? E a gente tem essa palavra guardada no coração. E de muitas coisas ainda que virão, né? Para honra e glória de Jesus. Bem. Até mesmo a chamada de vocês para me vir aqui, né? No meio de uma galera lá, né? O Romário foi lá, falou comigo. Poxa vida, ele nem sabia que eu era Não sabia nem teu aliançado com a Mevan, não sabia que eu era pastor da Mevan, enfim. Né? Eu creio que o Senhor está fazendo todas as coisas da maneira dele, né? E a gente tem que estar ouvindo esse som profético dos céus e se movendo, né? E para que a gente possa se mover de uma maneira correta, nós precisamos estar buscando cada vez mais a santificação, né? Porque eu acho que é isso que às vezes tem se perdido e as pessoas não conseguem ouvir com clareza aquilo que o Senhor está querendo falar. Por causa da falta de santificação, falta de pureza. E aí isso aí vai misturando essa visão e às vezes a gente faz algumas coisas que o Senhor não está pedindo para fazer. Achei interessante a parte que você fala, onde você reconhece a entrega do apóstolo Luiz Hermínio, porque ele se deixou ser usado por Deus. E foi por isso que aquele vídeo chegou até lá naquele presídio. E da mesma forma, pode acontecer com você, né? E tem pessoas, talvez esse vídeo vai chegar nos presídios e muitas pessoas podem se identificar contigo. Em nome de Jesus. E eu acredito que seja muito prazeroso quando a gente se depara com uma pessoa dizendo, ó, Deus me alcançou através da sua entrega. Muito lindo isso. E eu tenho uma pergunta para você, pastor Felipe. A sua maior experiência, talvez se você pudesse selecionar a sua maior experiência com Deus até aqui, aquela que te emociona, sabe? Aquela experiência que de fato foi algo sobrenatural. Então, Gesiel, tem 2 coisas que me marcou demais assim. Primeiro foi essa transformação na minha vida, porque eu sei quem eu era. Um caco de telha, que não valia nada, né? Uma pessoa muito complicada, com uma raiz já aprofundada no crime, uma vida se encaminhando a passos largos para o inferno, e Deus me resgatar da maneira que Ele me resgatou, irmãos, para mim é um milagre tremendo, 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 né? Então, isso talvez para mim seja a maior experiência que eu tive com Deus na questão minha, sabe, na minha vida. Agora, de eu presenciar, eu acredito que foi dentro do presídio, né? Uma pessoa que ela teve uma overdose e ela ficou ali naquela função ali babando e coisa, e daqui a pouco ela morreu literalmente, né? A cor dela já trocou na hora e era à noite, eu me acordei meio assustado olhando aquilo ali e tal, e a única coisa que eu pude fazer naquele momento, né? O Espírito Santo me lembrou de um óleozinho ungido que a minha mãe tinha me levado. Esse óleozinho tava lá, né? E fazia parte lá do meu devocional, lá aquele óleozinho ungido, às vezes eu passava na mão, orava pelas pessoas, e enfim. E eu me lembrei desse óleo, Romário. Glória. E eu fui lá nessa prateleira, peguei esse óleo, e as pessoas já tudo chorando ali, já desistiram de acudir ela ali, tava só esperando a guarda vir, né, para poder levá-la para enfermaria, enfim. E eu peguei esse óleo e botei na cabeça dele assim, e comecei a orar. E eu me lembro que eu comecei a repreender o espírito de morte, comecei a falar forte com Deus ali e declarar a palavra sobre a vida dele. Irmãos, para honra e glória de Jesus, este homem deu um berro, mas um berro muito alto. E aquela cor voltou como se tivesse ligado ele na tomada de novo. Isso aí para mim foi tremendo, tremendo, assim, que a minha carne chega a tremer quando eu me lembro dessa cena.
sabe? Uma graça de Deus, assim, de tu ver. E Deus preparou aquele ambiente com pessoas ali incrédulas, sabe? Incrédulas. E aí Deus fez aquilo ali para o nome dele ser glorificado. Aleluia. O nome dele ser exaltado. E as pessoas só, quando viram que ele voltou assim, eles começaram a falar assim: irmão Felipe, continua orando, continua orando, continua orando, continua orando, chorando, gritando. E para honra e glória de Jesus, ele ressuscitou, ele não morreu, né? E o Senhor fez esse milagre aí que eu pude presenciar com os meus olhos, pude fazer parte desse milagre, né? E eu sempre ouço o pastor Luiz Hermínio falando também sobre isso, né? Que muitas das vezes a gente é travado com o medo de a gente orar pelo morto e ele não ressuscitar. Mas e aí? E se a gente orar e ele ressuscitar? Eu, depois disso, já fui em vários velórios, porque logo que eu saí também, eu nunca corri atrás do microfone, nunca corri atrás de altar, de púlpito. Eu comecei nas bocas de tráfico pegar a palavra, nos lugares onde talvez os pastores não queriam entrar, não podiam, enfim. Eu comecei lá, né? Depois Deus foi me transicionando para ser um pastor de igreja, assim, né? Que trabalha na parte pastoral interna de igreja e ter uma igreja para cuidar. Mas eu comecei a pastorear e evangelizar na rua, levar a palavra. Então, eu nunca corri atrás de holoforte, né? Mas a gente sabe que o Senhor, ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Então, se tu tá buscando em espírito, tá buscando em verdade, e tu tá fazendo aquilo ali com a intenção do coração correta, o Senhor, ele tá contigo e ele vai fazer acontecer. Então, o pastor Luiz Hermínio sempre fala assim, né? Não, mas tem que orar. E quando eu comecei a fazer isso, essa movimentação de rua, me chamaram um dia para ir num velório, orar, fazer um culto fúnebre. E eu fui. E depois que eu fui fazer esse culto fúnebre, a minha agenda lotou. Mas não era para pregar em igreja, era para ir no velório. E aí foi época de pandemia, uma galera morrendo, e a gente, claro, indo nas casas e orando, fazendo aquele trabalho. Mas eu comecei a muito ir em velório, e todas as vezes que eu ia lá, eu botava a mão e falava para o Senhor, se for da tua vontade, ressuscita em nome de Jesus. Né? Então a gente tem que fazer isso. Né? A gente tem que fazer isso, porque uma hora vai acontecer. Precisa ter pessoas que estejam coragem, espírito de ousadia para poder fazer isso. Então, E até um versículo que, cara, assim, lendo tá queimando aqui, assim, aquele versículo de Tiago 5:20 que diz: saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Meu Deus. forte, né, irmão? O cara vai no velório, olha na cadeia, vai na rua, porque é sobre isso, não precisam me dar uma oportunidade. Exato. A oportunidade já nasceu dentro de ti, quando essa verdade viva, Exato. essa água viva estava ali dentro, né? Quando tu foi falar, começou a jorrar isso aí, né? E Deus tem te dado graça nessa, mas muito esse texto, meu Deus, Maravilhoso, né? poderoso. O reino de Deus, ele tá dentro da gente. Né? Basta a gente escavar esse reino e trazer para fora aquilo que já está dentro. Né? A palavra vai dizer que ele já nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados. Né? Nós nascemos no coração de Deus. Então, tudo que nós precisamos para fluir como filho, tudo aquilo que nós precisamos para desenvolver, né, como filho, já está dentro de nós, está no nosso alcance. Basta a gente se conectar, né, com o Senhor de verdade para receber essas instruções, né? Assim como foi também a vinda de vocês para o programa, fazer o programa. Foi uma instrução, né, Gesiel? Que o Senhor, ele comunicou. E se ele comunicou, irmãos, ele vai dar a provisão. Então, todas as coisas que a gente tem vivido nesses dias, a gente só está seguindo o rio do Senhor, procurando estar fiel, buscando ouvir ele, né? No Mateus 6,6, que tem se perdido no meio do ser humano, no meio dos cristãos, por que não? Né? Tem se perdido pelos muitos fazeres, né? Porque muita gente acha que o Senhor, ele morreu na cruz para nos devolver serviço, mas não. O Senhor nos devolveu a amizade, o relacionamento, a intimidade. Então, não é o quanto eu faço, mas é o quanto eu estou me tornando. Glória a Deus. Até porque vai chegar naquele grande dia, Senhor, mas em teu nome eu preguei.
Em teu nome eu fiz sinais, prodígios e maravilha. Uhum. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque tu praticava iniquidade. Ou seja, não é o quanto eu faço, é o quanto eu estou me tornando enquanto eu faço. Aleluia. Né? Então o fazer, ele é um extrato do relacionamento do Senhor. O pastor Felipe, eu fico pensando assim, um homem vendo e ouvindo você falando e contando sua história dentro do presídio. Volto a falar sobre o que tinha comentado. Se você pudesse falar para essa pessoa que está dentro do presídio, o que você falaria para ela? Olha, a primeira coisa que eu falaria é que Jesus ama ela de uma tal forma, né, que ela não tem nem noção disso. Mas para que ela pudesse entender um pouquinho, eu daria um conselho, né? E já daria um conselho, já daria um presente se eu pudesse. Uma Bíblia Sagrada. Aleluia. E falaria para ela, olha, se tem um texto que eu preciso deixar para te ler, é João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como o Romário falou, a prisão não é só grade, mas a prisão é espiritual. Porque a pessoa pode estar atrás das grades, mas está liberta. E pode estar na rua, mas está presa. Então, eu acredito muito nisso. Deus me libertou eu estando preso. Me libertou eu estando preso. E a partir dali, o reino estava dentro de mim. Eu comecei a olhar para esse reino e buscar instrução do que fazer. E eu não esperei eu sair para a rua e ter uma oportunidade para me empregar. Eu preguei lá dentro pro cara que estava fumando maconha, pro cara que estava usando né, cocaína, pro cara que estava todo... Eu comecei lá, irmão, com a ferramenta que eu tinha. Não tinha um microfone. Não tinha uma câmera. Não tinha gente batendo palma. Pelo contrário. Os caras eram tudo feia. Sabe? Mas a glória de Deus era tanto naquele lugar que até os próprios guardas lá em cima, que faziam a vigia, de fuzil, eles chegavam perto para ouvir a pregação sendo falada, sendo ministrada. Sabe? Então assim, tu vê que Deus fez algo tremendo, tremendo. E continua fazendo, né? Porque eu acredito que o Senhor me libertou e Ele me curou para hoje eu curar outras pessoas e para me libertar outras pessoas com o poder do Evangelho. Então, se tivesse uma palavra para falar para uma pessoa que está talvez nos ouvindo, nos escutando, era essa. Pegue a palavra de Deus e leia ela. Porque essa palavra, ela vai te curar, vai te libertar e ela vai te devolver a paternidade e a identidade de filho. Aleluia. Eu hoje faço um trabalho também, faz 5 anos que eu faço esse trabalho, numa comunidade terapêutica também, lá no Balneário Rincão, chamado Casa de Restauração. Eu sou coordenador nessa casa e lá eu sou pastor e coordenador, né? Então, a gente tem se dedicado os nossos dias também com essa galera. Então, eu faço todo o movimento. A gente pega na rua, leva para a comunidade, tratamos, levamos ela ao conhecimento pleno da verdade, pelas escrituras. Depois, quando completa seu ciclo, nós procuramos serviço, procuramos uma casa. Se vai ficar pela nossa região, pela nossa cidade, já congrega com a gente ali. Se não, a gente encaminha para a família, congrega em outra igreja, enfim. Né? A paternidade é isso, né? É diferente da mentalidade de paternalista, né? A gente não é chefe das pessoas. A gente tem um olhar para as pessoas como pais. Nem é só como filhos, como pais, né? Porque eles vão ter que, de repente, cuidar amanhã depois de outras pessoas e ter filhos também. Então, a nossa visão é essa. Então, a gente não prende ninguém. Então, sai da casa de recuperação. Se não quer congregar com a gente, vai para congregar em outro lugar e tal. Então, a gente tem esse trabalho que a gente tem desenvolvido lá também. Então, eu acredito que se o Senhor nos chamou para alcançar, né, a todos os confins da terra, em todos os lugares, a gente tem que alcançar todas as pessoas, de todas as classes. Então a gente hoje ministra sobre família, sobre empresários, né? Sobre pessoas que não estão envolvidas com droga, nunca foram envolvidas com crime, pessoas que simplesmente não conhecem a verdade. Nós temos autoridade para chegar lá, sentar na mesa dessas pessoas, trazê-las para a mesa e poder ministrar com elas também. Mas também a gente tem a autoridade de Deus, né? E a habilidade do Espírito Santo para poder sentar com um morador de rua, com uma pessoa que usou droga. Glória a Deus.
eu também, falando assim, um pouquinho da minha história ali, eu fiquei 4 anos dentro de uma casa de religião, né? Então, ali, um batuque, né? Então, de 2006 a 2010. Então, eu tive essa experiência de 4 anos lá dentro também, pelo qual hoje, com toda essa experiência que eu tive lá, né? Negativas, mas Deus transforma em positiva, a gente também tem a autoridade para poder falar com esse tipo de pessoa que está vivendo essa realidade, ou que está pensando talvez ir para essa realidade. Então, assim, o Senhor, ele não perde viagem. Ele me levou para o presídio, não era a vontade de Deus, foi uma escolha errada minha. Mas ele usou isso e ele transformou isso num potencial para mim entrar numa nova realidade, e ele me trouxe agora para fazer aquilo que ele predestinou para mim fazer. A mesma coisa quando eu entrei dentro de uma casa de religião, não foi a vontade do Senhor, eu creio. Mas eu passei essa experiência lá de 4 anos. Aprendi muita coisa. Hoje eu tenho autoridade para poder ministrar sobre essas pessoas. Por quê? Porque eu venci os lugares. A gente tem autoridade nos lugares que a gente venceu. Né? Então, assim, a cada etapa da vida da gente que a gente vai vencendo, a gente vai criando autoridade para ministrar, para poder liberar palavras proféticas sobre essas pessoas. E aí é o Espírito Santo que dá o crescimento, né? Glória a Jesus. Que benção. Glória a Deus. Deus é poderoso. E aí, pastor Felipe, então agora no Balneário Rincão, a gente já se encaminhando para o fim, assim, podes contar assim um pouco hoje, por exemplo, tu vive integralmente, né, para a obra mesmo, não tens assim, tipo, tu não tens um trabalho assim de alguma profissão, não, tu largou tudo mesmo e tá seguindo a Cristo, pastoreando e casa de recuperação, né? Então, Romário, hoje a minha realidade ainda não é essa. Eu pretendo ficar integralmente na igreja, até por causa da demanda agora, né? A gente sabe o nome, né, que a Mevan carrega, né? E a gente sabe que vai acontecer automaticamente de vir mais famílias e mais pessoas para a gente cuidar. E a gente entende em Deus que esse é o nosso chamado pastoral, para cuidar de pessoas e desenvolver, né, a igreja no Balneário Rincão. Mas hoje eu trabalho como coordenador nessa comunidade terapêutica. Trabalhava 2 turnos, hoje eu decidi, junto com o pastor Jeves, que é o dono da comunidade, em trabalhar só meio período. Né? E eu acredito que num curto tempo aí, eu acredito que Deus vai transicionar para a gente só cooperar com a comunidade terapêutica, mas daí ficar integral na igreja, né? Mas, Eclesiastes 3, né? Tudo tem o seu tempo, então a gente está ouvindo as instruções de Deus. Mas, respondendo a tua pergunta, eu quero sim ficar integralmente na igreja, até para se dedicar mais aos estudos, se dedicar mais às pessoas, porque eu acredito que é uma entrega que demanda bastante tempo do nosso dia, né? Tu pastorear. Não é uma coisa simples assim, né? É bem difícil. Mas é algo prazeroso, que arde, que queima dentro da gente. E a gente está fazendo isso lá na cidade do Balneário Rincão, com muita alegria, Romário, com muita alegria, Gesiel. A gente tem visto o Senhor em cada detalhe lá da nossa cidade, sabe? Tocando nas pessoas, tocando nas vidas, transformando famílias e conectando, né, as famílias ali no caminho do Senhor. E não só em questão da Mevan, a gente vê que o Senhor está fazendo através das igrejas, né? Então, a nossa missão é andar de mão dada, porque na realidade não existe várias igrejas, né? Existe só uma, né? Então, a gente está inserido lá no Balneário Rincão para poder manifestar os céus naquela cidade, naquele pedacinho lá. Não, e até assim, uma coisa interessante, Gesiel, até depois eu quero que tu queres deixar o teu Instagram ou até mesmo da igreja, né? Assim, uma coisa que chama a atenção é quando tu devolve essas pessoas pro propósito, como, né, tu bem falou da casa de recuperação, e uma coisa assim que, olhando assim o Instagram, assim, do que vocês já faziam como igreja, não porque é o Mevan e agora, mas o que já faziam era ensinar as pessoas na palavra, o Mevan Academy, curso de casal, jantar ali, o almoço, né, para beneficiar, angariar ali e tal. E uma coisa que me chamou a atenção, cara, assim, ó, porque às vezes o pastor Felipe, a gente pensa assim, ó, não, quando eu tiver uma igreja grande, aí então eu vou fazer. Aí eu abro lá o vídeo lá, tá lá vocês lá fazendo o mercado solidário. Exatamente. Esse cara, que coração, cara. Porque assim, às vezes a gente pensa, não, isso aí pode ser que o Mevan faça, pode ser que a Aba faça, porque, né, são igrejas
potentes aí, Sim, mas não, é com fazer com a medida que Deus já colocou na mão de vocês, né? exato. Então, assim, depois, né, até o pastor Felipe no final aqui pode deixar o Instagram, mas já peço desde já para você, acompanha, siga lá, porque é sempre uma palavra, né? Sempre um vídeo ali. Amém. Os trabalhos, assim, é o trabalho de um desbravador mesmo. Amém. Querer que as Deus. pessoas recebam esse amor, essa verdade que tu recebeu, né? Isso. Então, os trabalhos aí que... É forma de gratidão, né, Romário? hoje, graças a Deus, tem um ministro aqui da tua igreja aqui, tá junto Davi aqui, né? Pereira, né? Uma benção. Então, assim, a gente vê, né, isso, discipulado, é os trabalhos do reino, né? É, Nossa, glória a Felipe, Deus. louvado mesmo seja Deus pela tua vida, assim, porque tu tens plantado uma semente, né, boa semente, né? A gente sabe que nem todas as sementes caem nas terras Sim. próprias para germinar ali e dar seu fruto, mas que Deus continue te dando muita graça, muita unção, né? E que cada dia mais a gente seja mais preciso, mais profundo nessa palavra, na oração, na adoração. Mas parabéns, muito, muito, muito louvado seja Deus mesmo por esse trabalho. Glória a Deus. Então, se encaminhando aqui para o final, né? Queria pedir para te deixar aí as considerações finais, um recado para o pessoal que te acompanha, uma chamada aí para o Balneário Rincão. Certo, certo. Ali das redes sociais, a gente tem o meu Instagram, né, que é Felipe Lima Mevan. Beleza? E tem também o Instagram da igreja, que é Mevan Balneário Rincão. Glória a Deus. Vamos deixar aqui na descrição aqui para todo mundo acompanhar aqui. Amém. Então, a minha saudação final, eu queria falar para vocês, né, agradecer ao Gesiel, ao Romário, né, pela oportunidade de estar vindo aqui cooperar com o trabalho de vocês, mas mais do que cooperar com o trabalho de vocês, é cooperar com o reino Glória a Jesus. que está inserido o trabalho de vocês e o nosso, porque Deus. nós somos chamados para servir. Então é um prazer estar aqui. Sempre que vocês quiserem, a gente vai estar aqui, né, cooperando com a nossa medida, aquilo que o Senhor tem nos entregado. E a chamada lá para o Balneário Rincão é que todos aqueles que estão nos assistindo, né, talvez pessoas que já nos conhecem lá da cidade, ou pessoas que talvez ainda não nos conheçam, se não nos conhece, vá lá na nossa igreja, que ela fica situada na Avenida Gilmar Celói Custódio 262, Balneário Rincão, Zona Sul, né? E aqueles que nos conhecem, fica aqui o nosso agradecimento, que possam seguir também o programa aqui, o Instagram do programa, e a gente possa espalhar essa mensagem para mais pessoas possível. Glória a Deus. É isso. Aleluia. Então você que chegou até aqui, nosso muito obrigado desde já. E você que conhece alguém que precisa ouvir essa história, você que tem um parente, um amigo, uma pessoa que talvez está presa, não necessariamente numa cadeia, mas está presa em algo, que sempre usa a mesma desculpa, não consigo sair, não tenho forças. Esse vídeo certamente vai gerar fé no coração dessas pessoas. Então a gente acredita muito no poder de um testemunho que é gerado pela verdade de Deus, pela verdade da palavra. Então desde já nós queremos agradecer, você curta, comenta, se inscreva e compartilhe aqui o mais longe possível esse canal. Nós nos vemos aí no próximo episódio, se Deus quiser, todas as segundas-feiras às 19 horas. Deus tem nos dado essa graça de estar aqui, né, às segundas-feiras para levar essa mensagem. Amém. Também quero agradecer aqui o pastor Felipe Obrigado, Gesiel. por estar aqui compartilhando essa transformação que Deus Amém. fez na sua vida, e o meu desejo é que através daquilo que te converteu, que te mudou, que é a palavra, você possa também alcançar vidas. E de verdade, eu queria muito que esse vídeo, esse episódio alcançasse essas pessoas. Amém. A gente recebe alguns testemunhos e eu queria que as pessoas colocassem aqui nos comentários os testemunhos através desse episódio, através daquilo que Deus fez na sua vida, sabe? Queremos muito. Receberemos. Amém, nós Jesus. queremos. Se você nos ajudar, curtindo, comentando e compartilhando, certamente nós vamos receber esses testemunhos. Pastor Felipe, muito obrigado. Amém. Deus abençoe sua vida, sua Glória a casa, Deus. a sua igreja agora lá na Mevan, Balneário Rincão. Balneário Rincão. Com certeza vai ser um lugar muito próspero Amém. da presença de Deus. Deus vai fazer crescer. Como eu falei, acho que nos bastidores, se tem quem planta, se tem quem rega, vai ter quem dá o É crescimento. verdade. né? Glória a Deus. Em nome de Jesus.
Queridos, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Estou muito feliz por você estar aqui. Nós nos vemos então na próxima segunda-feira, às 19 horas, com mais um som profético. O som que vem do alto.